Quando quem vive de imposto critica quem paga. Há um mês atrás eu publiquei um artigo respondendo a um artigo do Bolívar Lamounier. O artigo foi visto e lido por milhões de pessoas. Os vídeos chegaram a 150 mil views, viralizaram. E aí aconteceu algo realmente hilário. Um camarada escreveu um artigo me atacando. Chamou meu texto de o pior artigo do ano. Caricatura da elite brasileira. Bom, quando a gente atinge alguma escala, sempre vai ter um maluco defendendo a narrativa oficial. Mas eu pensei, quem é esse cara? E aí eu olhei as credenciais dele. Jornalista, beleza. Doutor em ciência política por uma universidade estadual pública, paga com imposto. Mas, mais um detalhe, consultor legislativo da Câmara dos Deputados. Pô, peraí, deixa eu entender. Esse camarada nunca criou um emprego na vida, nunca arriscou capital próprio, nunca acordou preocupado se vai conseguir pagar a folha. Estudou com dinheiro público, passou em concurso público, tem estabilidade, aposentadoria especial, super salário e não pode ser demitido. Literalmente vive do imposto que eu pago. Esse cara me chama de parasita, elite. A ironia é tão brutal que eu tenho que dividir com vocês. É piada pronta. É o cobrador do pedágio reclamando do trânsito. Ele é o custo que eu pago. E os argumentos dele? Bom, vamos lá. Número 1. Você usa o Estado sim. Usa estradas, portos, sistema legal, proteção de propriedade. Então para de reclamar de impostos. Espera aí, eu pago 50%, 60% de impostos sobre operações de empresa, IRPF, dividendos, encargos em folha e recebo o quê? Estradas são concessionadas. Eu pago pedágio adicional. Aeroportos privatizados, taxa de embarque adicional. Portos, nós estamos em número 97 no ranking mundial de eficiência. Sistema legal, com 3 mil normas tributárias, as empresas brasileiras gastam 60 bilhões de reais por ano só para entender o quanto e para quem devem pagar. Então não, meu amigo, isso não é usar o Estado, não. Isso é ser extorquido por ele e receber serviço ruim, péssimo em troca. A diferença é que você está do lado que recebe imposto, eu estou do lado que paga. O argumento número 2, os ricos não são os principais vítimas da violência. Desonestidade intelectual. Distorceu o meu artigo. Eu nunca disse isso. Eu disse que a violência não vai chegar na primeira classe. Já chegou. Nunca disse que somos os principais vítimas. Disse que vivemos isso também. Então esse cara pegou o meu argumento, distorceu completamente e depois atacou pelo argumento que ele inventou. Isso tem nome. Falácia do espantalho. Quando um doutor em ciência política precisa distorcer o seu oponente para atacá-lo, é porque ele não consegue refutar o argumento real. E o argumento número 3 é o mais ridículo de todos. A fuga não é em massa. Apenas 1% saem anualmente. Apenas 1%? Você acha que o Brasil tem o quê? 30% da população é milionário? São 300 mil milionários. 1% ao ano é 3 mil pessoas. Cada um levando milhões embora de capital, décadas de expertise, capacidade de gerar emprego. São mais ou menos uns 15 bilhões de dólares saindo por ano. E ele diz que isso é irrelevante. E esse dinheiro está indo para onde? Portugal, Miami, Dubai, Uruguai? Bom, teve uma matéria essa semana sobre o Paraguai. Quando brasileiros escolhem sair para o Paraguai, tem algo profundamente errado no país de origem. Isso não é preferência, é doença terminal. E sabe o que é o pior de tudo isso? Quando esses empresários saem, não tem mais quem cria emprego, não tem quem cria riqueza. Quem vai pagar o salário desse camarada? Porque esse cara nunca criou nada real na vida. Ele só consumiu. Consumiu o imposto que os outros pagaram, estudou com imposto alheio, trabalha com imposto alheio e vai se aposentar, pior ainda, com imposto alheio. E tem a audácia de chamar quem paga de parasita. A diferença entre nós é a seguinte, irmão. Quando eu erro, eu perco tudo. Quando você erra, eu que pago. E ele continua empregado, com estabilidade, com super salário, com aposentadoria especial para sempre. Mário Vargas Llosa escreveu um livro maravilhoso, O Perfeito Idiota Latino-Americano. São intelectuais que vivem do Estado, criticam quem produz e defendem ideologias que arruinam os seus países e nunca pagam pelos seus próprios erros. Esse cara é o Brasil que deu errado. É exatamente por causa dele que milhões estão vendo os vídeos. Porque quem acorda todo dia e trabalha, quem paga imposto e não recebe nada, quem cria, arrisca e não tem estabilidade, está cansado. Cansado de ser chamado de elite pela elite de verdade, que vive de mamata. Cansado de pagar a conta de quem nunca produziu nada. Esse é você, irmão.